Olá, boa noite, aqui é o Almir César Filho, fazendo mais uma transmissão do Economia é Fácil, versão estendida, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, live pelo Facebook, transmissão pelo streaming do site e também pelos aplicativos, o exclusivo, como também os aplicativos de rádio online, como em rádio, Radiosnet. Então, estamos começando, espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui direto da redação da Nota, da Agência de Notícias Alternativa, fazendo uma transmissão para a Web Rádio Censura Livre. Novamente não estou no estúdio. Quem está lá no estúdio é o jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, ajudando, dando apoio nas transmissões. Queria, como sempre, mandar minha boa noite para o meu amigo e, é claro, uma boa noite para o meu amigo, para minha amiga ouvinte. Satisfação conversar com vocês ao vivo. Pode mandar suas perguntas, tanto aqui nos comentários, na live, também pelo WhatsApp, que eu vou estar recebendo e comentando. O tema de hoje é aquela que eu considero a principal notícia do dia, já vinha sendo aventada há alguns dias, que é o governo finalmente anunciou uma lista de empresas estatais a passar pela privatização. Essa lista é uma lista até grande, foram 17 empresas incluídas, que vão da Eletrobras, EBC, Telebrás, Codesp, Engea, Serpro, Dataprev, CBTU, Transurb, CEAGESP e Ceasa Minas, além dos Correios e da Casa da Moeda. Então vamos falar hoje sobre proposta de privatização do governo Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes. Privatizações, vamos conversar. Isso é uma boa coisa para você, meu amigo trabalhador, para você, minha amiga trabalhadora? Não só para o trabalhador funcionário das empresas, mas para o trabalhador que é usuário dos serviços dessas empresas, que é consumidor dessas empresas. Tá bom? Então, vocês estão convidados a ficar conosco até às 21 horas, às 9 da noite, conversando, explicando, traduzindo para uma linguagem do trabalhador, da trabalhadora, a notícia mais importante da semana, tá bom? Como sempre, repetindo aí os meios para você estar assistindo a nossa transmissão. Nossa transmissão está sendo em live, vai ficar salva e você pode, quem tiver aí pelo meio do caminho ou tiver que sair, pode voltar a assistir desde o começo com a live salva. Você que não tem condições de assistir pela live, você pode assistir o nosso programa, ouvir o nosso programa pelo stream do site. Site da nossa Web Rádio Censura Livre é o www.clwebradio.com, clwebradio.com, tá? Pode baixar os aplicativos em rádio, Rádionet, no seu smartphone, tablet, na sua Smart TV, e também você pode acompanhar toda a programação da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Eu espero que esteja tudo bem, vocês estejam em condições aí de acompanhar a gente, tá bom? Qualquer problema vocês mandam pra gente um aviso, um recado, problema na transmissão, tá? É possível qualquer coisa. E também, claro, suas dúvidas, críticas e sugestões, tá bom? Nosso programa vai ser retransmitido, depois eu coloco para vocês o horário, mas o WhatsApp da rádio é o 21 9833 6490. Vou repetir, 21, código de área, 99833 6490, tá bom? Você pode mandar e, é claro, mandar pergunta, dúvidas, críticas e sugestões, tá bom? Por favor, quem estiver assistindo pela live, curta e compartilhe, tá? Melhor método para a gente fortalecer o nosso projeto é você curtir e compartilhar, tá bom? E ao final do programa de hoje eu vou fazer a resenha de um livro, tá legal? Vou fazer uma resenha de um livro, vou resenhar esse aqui hoje. Escolhi esse,
a imagem espelhada, espero que eu consiga, que é esse aqui, a economia da identidade. Vou resenhar ao final, lá para os 10 minutos finais, tá bom? Esse é o autor, é o George Akerlof e a Rachel Crampton, tá bom? A economia da identidade, mas ao final, tá? Felizmente o programa de hoje, como está sendo gravado aqui na redação da Nota, ele não vai ter entrevista ao vivo, nem gravada, não tem entrevista. E eu vou ficar aqui com vocês, eu peço paciência, vou ficar aqui falando esses minutos todos. Tá legal? Óbvio que eu vou primeiro explicar a notícia e depois tentar traduzir com mais tempo, né? Pedindo, como sempre, paciência a vocês, né? E ouvindo as suas dúvidas e perguntas. Ontem, no final da tarde, foi anunciado uma lista de 17 empresas que serão privatizadas, ou que o governo Jair Bolsonaro está se propondo a privatizar. Embora ainda não haja detalhes como serão procedidas essas privatizações, nem mesmo a expectativa de faturamento por parte do executivo. Tá? A lista inclui Correios, Telebrás, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que não apareceu em nenhuma das listas do governo de privatização, e a Eletrobras. É claro que ainda eu disse, vai estar incluindo Telebrás, Codesp, Engea, Serpro, Dataprev, CBTU, Transurb, CEAGESP e CEASA Minas. Tá? Mais cedo, né, ontem mesmo, só que mais cedo, porque o anúncio foi feito pelo Paulo Guedes no final da tarde, mas mais cedo o presidente Jair Bolsonaro já tinha informado que o Correios estaria na lista e reconheceu que o processo de venda será bastante longo, né? Não é algo imediato, está anunciado, vai ser feito. Ele justifica que, como são empresas, diferentemente da BR Distribuidora, que foi a última privatização feita de grande monta, as outras empresas precisam passar pelo Congresso Nacional. Aquela decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, sobre constitucionalidade das vendas das empresas estatais sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional. Como são empresas que não são subsidiárias, elas são empresas principais, né? Precisa de autorização do Congresso Nacional. O governo anunciou que vai entrar no programa de parcerias de investimento para começar o processo de privatização. Então, o governo já justificou que não vai ser um processo longo, que vai ser um processo longo, não é rápido. Embora Paulo Guedes já anunciou que essas listas de 17 empresas, ele pretende vender até o começo do ano que vem. Tá? Vale lembrar que tanto a Casa da Moeda como os Correios, que encabeçou a lista de 17 empresas, e eu acho que o número tem um caráter de marketing, né? A gente sabe que foi um número que o presidente da República usou para ser candidato, né? Embora tá listado exatamente as empresas, né? Corresponde a soma, corresponde a esse quantitativo. Duas delas são empresas mais do que centenárias. São empresas que, apesar de recentemente o governo dizer que iam estar nessa lista de privatizações num futuro breve, são empresas mais do que centenárias. É a ECT, né, a empresa de Correios e Telégrafos, e a Casa da Moeda. Ambos são empresas que os órgãos que antecederam são do período colonial, né? Os Correios foram fundados com a criação do cargo de Correio-Mor, lá em 1663. Olha só, 1663. Em 1931, houve a criação da Diretoria Geral de Correios,
do Departamento de Correios e Telégrafos, fundindo a Diretoria Geral de Correios com a Repartição Geral de Telégrafos. E, finalmente, em 69, foi criado a ECT, uma empresa pública, que é vinculada ao Ministério, desde então, ao Ministério das Comunicações. Sendo que no tempo presente, o Ministério das Comunicações se chama Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, né? E é uma empresa que encerrou 2018 com um lucro líquido de 161 milhões de reais. Tá? É uma baita empresa, uma empresa gigantesca. A maior parte do serviço de entrega no Brasil, que não é monopólio postal, é atendido pela ECT. Nenhuma outra grande empresa, seja nacional ou internacional, cobre o Brasil inteiro e com serviço tão ágil e com preço como os Correios. E está sendo anunciada, ela que até os anos 90, até o início dos anos 2000, era considerada a empresa mais querida da população brasileira, uma referência de serviço. Eu me lembro de serviços como Sedex 10 e tal, foi sendo dilapidada, muito atacada ao longo dos anos 2000 e principalmente agora nos anos 2010. De modelo de referência, virou alvo de vários escândalos de corrupção. E é uma empresa que, ao contrário, é uma empresa com poucos funcionários. Ela tem 105 mil funcionários para atender o Brasil inteiro, né? Só para tomar como um parâmetro, a empresa americana, a West Post, ela tem o dobro de funcionários, com uma população, evidentemente, que é maior. Os Estados Unidos é 1/3 maior que o Brasil, mas ela tem o dobro de funcionários. E lá ela se concorre com empresas como FedEx, com a HDL, com outras grandes empresas internacionais de entrega. Então, mostrando a UPS, né, entre outros, mostrando a importância, a centralidade de uma empresa pública para entregas, fora para correspondência. Então, vale lembrar também que os Correios é que fazem entrega de documentos oficiais, recebe documento extraviado, ele que faz a entrega de documentação do poder público, desde a urna eletrônica, tá, é distribuída, como outros documentos. Então, é muito importante, né? E infelizmente o governo colocou nessa lista, está incluindo na lista. Nós vamos discutir daqui a pouco o porquê é ruim, não só os Correios, como o conjunto da lista que ele escolheu. E ele incluiu também a Eletrobras, que é a maior geradora da América Latina, a maior do setor de geração de energia elétrica, e 1/3 da geração, da capacidade instalada do Brasil é gerada pela Eletrobras, apesar de todas as privatizações dos anos 90, 2000 e 2010. E ela registrou um lucro líquido de 5,5 bilhões de reais em 2018. Olha o montante de lucro. Então, são grandes empresas, a Eletrobras, inclusive, ela é importante, porque ela é uma empresa que regula, que tem o acesso às reservas de água, é um preço que é um preço básico na economia brasileira, que é a energia elétrica, inclusive na matriz energética mais importante, que o Brasil mais utiliza, que é a energia elétrica. Então, não há condições de que uma empresa dessa, né, se for vendida, em quanto vai ser arrecadado para ela, né? E é claro, a empresa a Casa da Moeda. A Casa da Moeda também é uma empresa do século XVII, criada no século XVII, que imprime moeda, que imprime cédula, imprime diploma, imprime selo, também aquele selo de pagamento de impostos que vai em cima de produtos como maço de cigarro,
bebidas alcoólicas, ele vai em cima. Então, o que está se fazendo é exatamente incluir essa empresa na lista. O interessante da parte do governo é que ele alegou que já esse ano, com algumas privatizações, ele já arrecadou 80 bilhões de reais até agosto. 80 bilhões de reais, que segundo ele teria sido estipulado como meta para 2019. Veja, 80 bilhões de reais é muito pouco para o quanto o governo já gastou esse ano de pagamento da dívida pública. Ele já consumiu pelo menos metade, quase a metade, do orçamento com pagamentos da dívida pública. Uma dívida essa que não foi auditada, uma dívida essa que tem mecanismos que fazem com que ela cresça exponencialmente, que você só pague os juros, não consiga pagar o principal. E mais, você tem operações compromissadas do Banco Central que geram dívida para o Tesouro. Então, quando o governo fica remunerando sobra de caixa de banco, remunera as reservas internacionais, faz operação de swap cambial, isso tudo gera endividamento para o Banco Central e, por sua vez, para o Tesouro, que o Tesouro tem que cumprir, tem que honrar. Então, o Paulo Guedes fala que vai pegar o dinheiro da privatização, inclusive ele não diz que vai gastar com saúde e educação. É importante frisar isso. E, mais uma vez, ele disse que é para diminuir a dívida pública. Ora, se você está na mão da agiota, você pode vender a sua casa toda, seus móveis, sua roupa, que você não vai pagar o agiota e ele vai querer mais. Então, o problema não é a sua capacidade de pagar a dívida, e sim o mecanismo de agiotagem que está incidindo. Então você teria que mudar o contrato ou mudar a sua relação com o agiota. E não é isso que o governo pretende fazer. Lembrando até que o Paulo Guedes é banqueiro. Então é importante a gente frisar isso. E evidente que muitas dessas empresas estatais não foram criadas pela esquerda, né? Ou mesmo, em alguns casos, nem mesmo por governos nacionalistas. Foram criadas por uma necessidade econômica que, daquele momento, a iniciativa privada não dava conta, a sociedade, ou mesmo setores empresariais precisavam ser atendidos, precisavam do bem ou serviço, e o Estado precisou criar essas empresas para prover esses bens e serviços para ajudar no desenvolvimento econômico do país naquele momento. Foram empresas que tiveram muito dinamismo e é possível que no momento presente não tenha, mas isso não significa simplesmente extinguir a empresa ou privatizar. Você poderia reestruturar a empresa, você poderia fundir, né? Você poderia fazer rearranjo. Ao contrário, o que o governo pretende é vender essas empresas. E vale lembrar uma coisa, de duas umas. Se as empresas dão muito lucro, não estão dando prejuízo ao governo, para que vender? Né? E se elas estão dando prejuízo ao governo, vamos discutir por que está dando prejuízo ao governo. Será que na mão privada vai dar lucro? O que a gente vê com muita frequência, em alguma medida, é a iniciativa privada absorver negócios, às vezes nem negócios públicos, e encerrar esse negócio por incompetência ou simplesmente porque queria eliminar um concorrente. Fora que a concorrência, fora que não garante, né? Primeiro, a privatização não garante concorrência, muito pelo contrário, pode estar criando monopólios privados. Fora que você também pode, a iniciativa privada não garante um serviço ou um bem de qualidade com bom preço. O negócio dele é lucro. E você pode frequentemente combinar altos lucros com péssimo serviço. Isso a história brasileira, inclusive o tempo presente, mostra isso com bastante habilidade. Tá bom? Antes de continuar, eu queria dar boa noite aí a vários dos nossos ouvintes. O Márcio Silveira da Silva registrou
né, a presença dele, ele escreveu boa noite. Queria pedir aí aos nossos ouvintes, quem estiver nos assistindo, botar aí um boa noite, já fazer sua pergunta. Lembrando que o tema do dia é governo anuncia a privatização de 17 empresas estatais. Nós estamos discutindo justamente aqui hoje. Tá? Pedindo para quem estiver nos assistindo pela live, curtir e compartilhar. Você está assistindo um programa pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com, tá? Essa live não está sendo feita lá no estúdio, vocês estão acostumados, quem frequenta aqui a página do Facebook, né, que a gente grava lá no estúdio. Hoje a gente está gravando, eu pelo menos estou gravando aqui, excepcionalmente aqui na redação da Agência de Notícias Alternativa, a nota, e convidando a vocês a participar aqui, registrando com perguntas. O Antônio Figueiredo está lá no estúdio ajudando para garantir que a transmissão dê tudo bem, tudo certinho aqui na nossa transmissão, tá bom? Pedir aí para o pessoal compartilhar também, curtir e compartilhar para alcançar mais pessoas, tá? E tem alguma... Não tem por hora nenhuma perguntinha. Eu vou entrar agora no momento para explicar o seguinte, né? Lembrar, inclusive, que a Casa da Moeda, eu vou falar um pouco da Casa da Moeda e depois eu vou entrar num outro item. A Casa da Moeda está constando na lista de privatização. Eu considero um grande absurdo, porque é um produto estratégico, né? Boa parte dessas empresas são empresas estratégicas, então foram colocadas na lista, e é muito problemático. Por exemplo, privatizar a empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa de telecomunicações pública, que foi feita como contraponto aos grandes oligopólios que dominam os meios de comunicação e mídia no Brasil, para ter uma programação pública. Os Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos tem sua empresa de comunicação, certo? Que é a PBS, uma empresa pública de comunicação com programação, que não é uma programação governamental, é sim uma programação de educação, de cultura, de divulgação científica, que a sociedade civil, inclusive, se organiza para cogerir a empresa. E o governo agora quer privatizar a EBC, né? Simplesmente porque provavelmente o governo não gosta de comunicação independente, ele quer fazer comunicação institucional pelas redes sociais, né? No mundo fechado do Zap Zap também. E a outra empresa é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma Cint, porque ela tem um produto ultra estratégico, como eu disse, já vinha dizendo, porque as cédulas e moeda para combater pirataria, fazer documentos, cédulas de documentos, é um produto estratégico, né? Toda criada desde o período colonial, é uma empresa que dá lucro. Está tendo problema nesse momento é que o governo não autoriza o Banco Central a demandar a impressão e a cunhagem de moeda. Então, hoje, o comércio e a área de serviço não tem troco porque o Banco Central não está pagando a Casa da Moeda, honrando, inclusive, compromissos com ela, para emitir, né, para imprimir moeda e fazer a cunhagem, né, imprimir cédula e cunhagem das moedinhas, das pratinhas. Então, o problema, na verdade, não é a empresa, e assim o seu principal consumidor, que é o Banco Central, que é o órgão responsável pela administrar as moedas no Brasil, tá bom? Então, é o próprio governo. Então, o culpado é o governo, que não está honrando o seu compromisso com a empresa. Então, vocês vejam que o problema dessas empresas, se você for ver uma a uma, o problema é o governo. Então, para que trocar de mim? Não é para repassar a empresa. Na verdade, o problema é na gestão. Então, tem que trocar a gestão, o gestor. E não necessariamente passar para a iniciativa privada. É trocar o gestor, que é nomeado politicamente, ao invés de ser eleito pelos próprios funcionários, pelos usuários do sistema. Eu não votei, por exemplo, no presidente da Casa da Moeda. Os funcionários não votaram. Então, quem escolhe é o governo, que vai lá e coloca o apadrinhado dele da vez. Então, esse é o problema-chave hoje
da administração das empresas públicas. Você fica colocando gestores que estão ali meramente para se ficar no cargo, dizer amém para o governo e muitas vezes atender interesses empresariais que os políticos são ligados. Então, que é uma outra questão chave das empresas estatais no Brasil. Em todo caso, eu acho assim, antes de prosseguir, né, eu vou agradecer aqui, dar uma boa noite para a Néia Oliveira, para Elizabeth Cabral, tá? Que também registraram aqui seu boa noite. Então eu pedi até para os nossos amigos ouvintes registrarem a sua presença aqui na transmissão, tá bom? Tem essa oportunidade de vocês conversarem aqui conosco, deixarem seu alô, deixarem aqui a sua perguntinha, tá? É importante para a gente poder conversar com você, esclarecer dúvidas, resolver questões aqui que ficarem em aberto na explicação, tá bom? Dúvidas, críticas e sugestões, você pode enviar um e-mail para economiafaço@gmail.com, tá bom? Vocês que não querem se exibir ou se expor, né? É claro também que é importante a gente combater algumas falácias em torno das privatizações, né? Ou, na verdade, existe um conjunto de mentiras que são vendidas como verdade. Então, a gente tem que ter aqui, esse espaço para isso, porque a grande imprensa bloqueia o debate sobre privatizações, sobre neoliberalismo. Nós passamos pelo vendaval neoliberal dos anos 90 e início dos anos 2000, e mesmo depois o processo de privatização nunca parou e a economia nunca deu grandes melhoras. E os serviços privatizados, você sabe muito bem como é, né? O principal serviço privatizado, que houve privatização, foi a telefonia e todo mundo acha uma droga. Energia, houve principalmente a privatização da parte de distribuição, é muito ruim. E a parte de geração, os capitais privados não vieram investir. E você vai vender a empresa para quê? Para o quê? Para manter o monopólio? Para o privado não ter que investir em geração, com usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica? É para isso? Porque eles podem fazer esses investimentos. Então você não precisa privatizar a Eletrobras, né? A mesma coisa, é um discurso falacioso dizer que vai acabar o monopólio da Petrobras, vamos privatizar a Petrobras para acabar o monopólio. Ué, não, você vai transferir o monopólio de público para privado. Você tem que fazer as empresas investirem, e mesmo em concorrência não significa. Vocês já viram numa praça que vários pipoqueiros praticam o mesmo preço? É isso. Não necessariamente a concorrência vai ter preço diferenciado. E às vezes naquela praça a pipoca é cara. Porque eles fazem um acordo entre eles e deixam a pipoca alta. Fora que eles vão, né, por tentativa e erro e mantêm, muitas vezes, não sendo um valor razoável vis-à-vis o custo, né, e o quanto que é de propensão que o consumidor está disposto a pagar. Então, o que eles fazem é transferir esse ganho de preço para lucro da empresa, né? O pipoqueiro com isso. Então, se a gente pudesse fazer essas analogias, nessas parábolas que a grande imprensa gosta de fazer, né, achando que a economia é uma grande praça de alimentação do shopping, a gente vai ver que a parte da alimentação, boa parte da comida é uma porcaria, ou tem aquele junk food, aquela comida lixo, e os preços são todos altos, e a comida tem um gosto de plástico. E no final você fica disputando espaço para sentar, para comer uma comida que é cara e ruim. É isso que é o resultado, porque não necessariamente a concorrência, se ela não é acompanhada de outros instrumentos, ela não beneficia. E, em geral, 2, 3 grandes empresas vão dominar todo o resto. A praça de alimentação pode ter 30 lojas e vai ter 1, 2 ou 3 que vai mandar
não só na nossa preferência, como vai mandar lá naquele espaço. Então o resultado é a gente comer mal e caro, pagar caro. Então é essa privatização que o governo pensa, ao invés de pensar na qualidade do serviço e no preço, que isso pode ser alcançado na própria empresa estatal. Então, qual é a grande falácia que a gente podia combater? O primeiro é dizer que, na verdade, é a antifalácia aqui. O primeiro porque a grande imprensa fala que o lucro, a empresa privada não visa só lucro, que as empresas estatais privatizadas podem manter compromissos com a sociedade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? O maior exemplo é a Vale do Rio Doce. Está aí os desastres ambientais. Está aí o fato que a empresa, mesmo onde não acontece catástrofe ambiental, tem uma postura muito ruim em várias regiões do Brasil, nas cidades. Esgota a mina, ela simplesmente fecha e vai embora, não paga nenhum mecanismo de compensação para a cidade. Ela não deixa riqueza na região que ela explora, cria uma economia, uma riqueza muito momentânea ali, sem um encadeamento para depois do esgotamento das reservas. Então, paga uma ninharia de royalties. Então é um exemplo, um grande exemplo de empresa privatizada que está focada no lucro e não atende em nada à sociedade. Então uma empresa estatal, ela pelo menos tem o Estado por trás dela, obrigando, né, a empresa, o proprietário é o Estado, deveria obrigar a empresa a ter uma responsabilidade social, né, com um foco. O Estado é o principal analista. O segundo é que o lucro é privado e na empresa estatal o lucro também pode ser privado com os acionistas, né? Que a empresa, as riquezas geradas pela empresa, elas não ficariam confinadas na própria empresa. No caso da empresa privada, porque ela paga impostos, porque ela tem um efeito encadeador. Ora, o foco da empresa privada, já disse, é o lucro. Se está dando lucro para o acionista, principalmente, está bom. Inclusive, é um lucro de curto prazo, ele não está preocupado com o longo prazo. O acionista não quer saber se a empresa vai, inclusive, continuar existindo no longo prazo. O foco dele é nos lucros e dividendos. Então, é no curto prazo. Então, ele não está preocupado com a comunidade local, com os funcionários e com a própria empresa. Se a empresa vai continuar existindo no futuro. Então, esse elemento não se faz presente. O cara privatizou, a empresa estatal está privatizada, os acionistas querem um lucro e querem um lucro já. Então, não há lucro revertido para a sociedade. Então, o interesse não é da sociedade, é do acionista, e o lucro vai ser revertido para o acionista. Nem mesmo para ampliação da empresa, para melhoria tecnológica, para o bem-estar dos funcionários, né? Nada por melhoria de atendimento ao cliente. Se é possível ampliar lucro sem investir, a empresa vai fazer. Se é possível ampliar lucro sem melhorar a qualidade do serviço e do bem, a empresa vai fazer. Eu não sei qual é a ilusão que as pessoas têm com as empresas privadas. Parece que elas nunca trabalharam dentro de uma empresa privada. Depois a gente explica, na verdade, qual é a intenção da equipe econômica de fato do governo. E a última grande questão, que essas empresas não são mais setores estratégicos e empresas estratégicas não é algo mais relevante para a sociedade, ou pouco importa. Na verdade, essas empresas, boa parte dessa lista, são empresas estratégicas. Do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista do conjunto da economia, ou mesmo estratégicas para setorialmente. Então, uma empresa como
privatizar o CEAGESP ou a CEASA Minas, olha, você acha que uma CEASA privada vai ficar preocupada com o quê? Com os agricultores familiares? Preocupada com o agricultor endividado que pode estar utilizando a CEASA como um mecanismo de socorro e ir lá vender? Não está preocupado. O que vai acabar acontecendo é transformar a CEASA em mercado gourmet, não deixando o caráter de um centro de abastecimento, um centro de distribuição de alimentos. O foco do cara é o lucro. Se o cara consegue fazer o lucro sem atender os interesses setoriais, estratégicos setoriais, ele vai fazer. Mesma coisa segurança nacional. Ora, se for a Casa da Moeda privatizada, se o foco for exportar cédula, ao invés de produzir cédula aqui dentro, se for exportar para o Banco da Austrália, Banco Central da Austrália, e aqui tiver urgência de emitir moeda, mas ele está atendendo o outro, ele vai continuar atendendo o outro, ele não vai atender o Brasil. É isso, gente. Não tem isso. Se for interesse da empresa privatizada fechar as plantas, né, Fabris aqui, porque para dar lucro, ela vai fazer, certo? E outra coisa, dizer que vai ser privatizada e a empresa vai continuar nacional, uma balela. O maior exemplo agora recente foi a venda da Embraer. A Embraer foi privatizada, era um gigante econômico e hoje está sendo vendida. Foi vendida para a Boeing e a Boeing está fazendo o que está fazendo. Nós já tivemos outros casos. O caso da FNME, Fábrica Nacional de Motores, que foi vendida para grande montadora, uma montadora internacional, e com o tempo trocou a marca e depois fechou a planta e foi embora, parou de fabricar caminhão e faz isso mesmo, gente. Então era uma empresa nacional que fabricava inclusive determinados tipos de caminhões que a agricultura brasileira precisava, o tipo de terreno que o Brasil tinha, relevo, clima, e parar de fabricar. Tá? Não importa, é isso que os caras fazem. Então dizer que a empresa vai se manter estratégica, cumprindo interesses estratégicos, é mentira, tá bom? Não há nenhuma condição disso. O foco é o lucro da empresa privatizada. É por isso mesmo que lá no passado foi criada a empresa estatal. De duas uma. Ou havia uma empresa importante, uma operação importante, e ela ou estava falindo, ou ela precisava dar um salto, uma ampliação, e aí entra a empresa estatal, né? Inclusive estatizando, o governo vai lá e compra ou se associa. Ou não havia aquele setor da economia, aquele setor era importante naquele momento, e houve a entrada, o governo resolveu montar uma empresa para ocupar aquele setor, tá bom? Então, essas empresas foram criadas porque havia necessidade estratégica, tanto estratégia de defesa nacional, estratégia econômica de desenvolvimento. Ou um setor, você precisava, por exemplo, de um elemento para atender um serviço público, né? Então, era isso. Gente, antes de prosseguir, queria mandar um abraço para as pessoas que curtiram e compartilharam. A Márcia Luz e o Miguel Tarnapolski. Tá? Também estão na escuta, eu já tinha falado, a Né Oliveira, mas também tá a Vanessa Oliveira, a Marlúcia Soares, o Cláudio Márcio Prado, a Fernanda Barreto e a Clara Lopes. Tá? Clara Lopes. Então, mandar um abraço para eles, agradecer pela audiência e pedir, como sempre, eles darem um like, compartilhar, tá? Para fortalecer aí o nosso projeto da Censura Livre Web Rádio. Eu não tenho aqui nenhuma perguntinha, né? Mas aí registrar uma coisa importante
né? Eu peguei essa notícia de manhã. Vocês sabem que de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, eu tenho um quadro junto ao programa Boletim Censura Livre, comandado pelo brilhante jornalista Antônio de Pádua Figueiredo. Aí eu falo lá uns 10, 20, 30 minutos, dependendo do dia, dependendo da quantidade de destaque. A gente procura, na verdade, comentar os destaques do noticiário econômico. E esse foi um tema que eu tratei lá hoje, né, no programa. O programa, como eu disse, é de segunda a sexta, né, o quadro vai ao ar geralmente às 8h30, eu converso ao vivo com o Antônio, ele formula algumas perguntas, ele pega perguntas dos ouvintes, e aí nós comentamos. Inclusive, uma ouvinte perguntou, simplesmente, perguntou explicitamente, né, sobre a questão dos recursos. Esses recursos da privatização não vão vir para a saúde e educação. Eles estão indo para pagamento da dívida pública, tá bom? Pagamento da dívida pública. Como você pegasse o devesse a um agiota e resolvesse vender tudo que é seu, inclusive seus móveis esses que você trabalha nesse local. Então você diminui sua capacidade de arrecadação. Esse é um dos problemas também da venda das estatais, porque as estatais geram lucros e dividendos para o acionista controlador, que é a União. Então você diminui, né? E uma outra coisa, frequentemente o governo, para ajudar, para estimular as privatizações, a privatização é dado um crédito no BNDES. O governo empresta para a empresa privada comprar dele. Então, é como se eu e frequentemente quem compra são banqueiros. Putz, o banqueiro, em vez de pegar o dinheiro do banco dele, ele pega emprestado do BNDES, que cobra taxa de juros muito baixa, é uma taxa de juros diferenciada, não é essa que o banco nos cobra no cheque especial, no cartão de crédito, mesmo taxas menores como a do consignado. A taxa de juros do BNDES é muito menor. E para privatização. Então é como se eu devesse ao agiota, resolvesse vender meus móveis, e móveis que estavam me gerando riqueza, porque eu estava trabalhando neles, trabalho em casa, aí eu vendo meus móveis, aí no final das contas, eu ainda vendo fiado. O cara vai pagar depois. Putz, isso é um negócio pela madrugada. É um mico, certo? É um mico. Depois a empresa que comprou ainda pode trocar por títulos podres, por outros mecanismos, e no final das contas eu fico com o quê? Sem nada, sem a empresa. É isso. Então, só de lucros e dividendos, a Eletrobras gera 5,5 bilhões por ano. 5,5 bilhões por ano. Certo? Com todos os problemas que o sistema Eletrobras tem. O governo, por exemplo, vendeu a BR Distribuidora praticamente abaixo do valor que a BR Distribuidora arrecada de lucros e que ela tem de lucro líquido no ano. E muito menor que os contratos que a BR Distribuidora tem. Então, quer dizer, em um ano, o novo controlador vai pagar o que ele deve à União, vai poder pagar com o lucro da empresa, em um ano. Não é em 10, não é 20, não é 30, não é 50. É em um ano. Ora, isso, gente, é vender as coisas a preço de banana. E numa época quando a banana estava bem barata, que hoje está mais ou menos, né? Então, é um negócio de pai para filho. É um negócio de pai para filho, mostrando como é promíscuo as relações. E por que isso? Por que o governo insiste em fazer privatizações? Por que ele insiste? Porque a equipe econômica é controlada por banqueiros, tá? Os banqueiros, eles querem que as estatais sejam vendidas para pegar esse lucro,
e torrar no pagamento da dívida pública o mais rápido possível, por um lado, e por outro, porque esses bancos vão comprar as ações no leilão de privatização. Tá? Então vocês vejam que é um grande negócio. E a equipe econômica do governo é controlada por banqueiros. Presidente do Banco Central, presidente do BNDES e, é claro, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um arquibanqueiro, é dono de grandes bancos. Então, interessa para o Paulo Guedes, inclusive, aprovar mais rapidamente as privatizações, enquanto o governo Bolsonaro ainda tem algum tipo de mecanismo de legitimidade. Quando a contestação está borbulhando, ainda não consegue restringir a ação do governo. Então, é para privatizar agora. O governo poderia esperar mais, fazer estudos melhorados, identificar qual é o valor de mercado, se de fato é um bom momento, porque o mercado financeiro, a economia brasileira está fraca, né? Então o preço do ativo está baixo, né? Então quando você tem bens e você não está desesperado, então você espera para vender com mais cautela. Quando você está desesperado, você vende. Então você poderia esperar mais calmamente, fazer planos de um plano de privatização, né? Embora eu não defenda a privatização dessas empresas, só estou dizendo, mas o governo quer fazer agora. E por que quer fazer agora? Porque o governo Bolsonaro está num curso livre, já acabou de aprovar, praticamente aprovou a MP da liberdade econômica, conseguiu já aprovar aqueles ajustes no INSS e agora está aprovando a reforma da Previdência. E é curioso que o governo, inclusive no anúncio da lista de empresas, o Paulo Guedes encheu a boca para falar e dizer que vai, com as privatizações, retomar o crescimento da economia. Ora, Paulo Guedes ficou meses falando, que não precisava fazer nenhum tipo de política econômica, que a reforma da Previdência, ou mesmo o anúncio da reforma da Previdência, a tramitação, iria retomar a confiança dos empresários privados e eles iriam investir e a economia ia ser estimulada. Não foi isso que aconteceu. A economia brasileira está patinando feio. Tivemos dois trimestres seguidos, o primeiro e o segundo, de 2019, com decrescimento da economia. Então, estamos em recessão técnica. E é possível um crescimento baixíssimo, né, no segundo semestre e que somado a economia deve ficar entre 0,3 e 0,8 de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, em 2019. O que é muito baixo, porque nós começamos com um ano com a expectativa, o mercado financeiro tinha de crescer 2,5%. E com as reformas poderia crescer mais. Não foi isso que aconteceu. Então nós estamos numa baita crise econômica e o governo já começa com aquele discurso que a reforma da Previdência não era a condição suficiente, era preciso outras coisas, que são necessárias outras coisas. Eu digo a vocês, não era. A gente, desde o início, quem acompanha aqui o nosso programa, a gente, mais de uma vez, mostrava que eram outras coisas que eram precisas ser feitas, né, para a economia deslanchar e o erro de diagnóstico. Nós temos uma taxa de juros real que é a mais alta do mundo e nós temos um spread bancário que é gigantesco, hercúleo. É abissal a distância entre a taxa básica e a taxa praticada ao consumidor final. Rotativo do cartão de crédito a 300 e tantos por cento, cheque especial 300 e tantos por cento. Isso é vergonhoso e o governo não faz nada. Não faz nada para intervir. Né? Diz que está estimulando as fintechs e papapá. E no final, o que nós temos é uma baita crise econômica, desemprego aí, mais de 13 milhões de desempregados, fora o subemprego e o desemprego por desalento. Então nós estamos aí nessa crise e o que o governo sabe fazer é o anúncio
das privatizações, tá bom? Gente, quem começou a assistir agora, vocês estão assistindo o programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com. Aqui está sendo transmitido o programa Economia Fácil todas as quintas-feiras às 8 da noite. Quinta-feira às 8 da noite, com reapresentação ao longo da programação da nossa Web Rádio Censura Livre. Você pode ouvir pelo site, pelos aplicativos de rádio online ou pelo nosso aplicativo exclusivo que vocês podem baixar lá no Google Play, tá? E essa live vai ficar salva. Como vocês viram, eu não estou no estúdio. E o tema de hoje é privatizações, né? O governo anuncia privatização de 17 empresas estatais, incluindo Correios e Casa da Moeda, tá? Eu vou registrar aqui a presença, pessoas que estão nos escutando, né? O Antônio está fazendo registro. Estão na escuta a Simone Terra, nossa parceira no projeto da Web Rádio Censura Livre, a Graça Cordeiro, que também é apoiadora do projeto, a Regiane Machado, o professor Oswaldo Mendes, que também apoia o nosso projeto, o Omar Blanco e o Marco Antônio Ramalho, que é um dos nossos colaboradores, membro da nossa equipe, tá? Eu queria, inclusive, agradecer os apoiadores, inclusive apoiadores financeiros. Nossa web rádio é sem fins lucrativos, para a gente não receber dinheiro dos grandes empresários, nem de partidos políticos. Isso garante a nossa independência para a gente falar coisas que a grande imprensa não se permite falar, porque ela é controlada pelos grandes anunciantes, que são principalmente os banqueiros. Então, aqui, né, nosso programa é um programa que é um programa independente. Então, eu vou falar sobre economia numa linguagem do trabalhador e da trabalhadora a partir da ciência, e não de achismo de WhatsApp e de Twitter. Tá? Aqui é ciência. Não é à toa que a gente faz até as transmissões aqui com os livros atrás, para mostrar aqui para você que é calcada no livro, mas também no trabalho, tá? As coisas com conhecimento. Então não é só academicismo, tem conhecimento prático, tá? Queria também pedir para quem estiver assistindo agora pela primeira vez o nosso programa, curtir e compartilhar essa live e ir lá e curtir nossa página da Web Rádio Censura Livre para a partir de então acompanhar nossos programas, nossas notícias, né? Conhecer a nossa rádio, o cotidiano, que tem programação o dia todo, certo? Das 8 da manhã até as 9 da noite, com programas inéditos, como também reprises e reapresentação, tá bom? Temos uma programação diversificada, mas sempre independente, voltado para ser a voz da classe trabalhadora, tá legal? Para encerrar o programa, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, fazer uma breve resenha. O problema é que a imagem está espelhada novamente, né? O problema aqui na nossa câmera, para a live, fazer a resenha desse livro aqui. Estou indicando esse livro. Esse é um livro que ainda tem catálogo de editora, tem livraria. Então, é um livro legal. Não precisa ser economista para ler esse livro. Ele é um pouco mais até sofisticado que em relação aos outros que eu estou fazendo aqui em resenha toda semana, tá? Quer dizer, o sofisticado que você precisa de uma basezinha, né? Mais assim, né? Texto do ensino médio, mas não é nada que você não tem matemática, nada, não tem nem matemática, né? É muito descritivo, muito analítico. O Akerlof é o ganhador até do Prêmio Nobel. Eles são de uma escola do pensamento que eu não sigo, então, mas eles já estão apresentando um conceito que é muito importante, o conceito de identidade. Como as pessoas se comportam, inclusive economicamente, a partir da sua identidade, né? A partir dos seus valores, a partir do grupo que elas se encaixam. Tá? E aí, questões como integridade, gostos estão ligados a essa identidade, né? As suas preferências, inclusive na tomada de decisão, né?
Então, que não é tão individual assim a tomada de decisão, não tão racional, né? Não, e que o comportamento não é guiado pelo homo econômicos, tá bom? Então, esse é um livro muito legal. Ele, inclusive, registra uma questão que eu acho fundamental, que é como em determinados momentos as pessoas agem de maneira tão irracional na tomada das decisões de maneira geral, inclusive nas decisões econômicas. Eles colocam na frente sua identidade. Um mau exemplo é como os empresários brasileiros, do setor produtivo, a indústria, o comércio, abraçaram de tal maneira o projeto neoliberal, que é um projeto que não atende quase nada a elas. Atende principalmente aos banqueiros e às multinacionais. Então, e também um setor da classe trabalhadora, inclusive a classe média. Então, tomam decisões, apoiam, inclusive, a política econômica desastrosa do governo Bolsonaro. E há um fenômeno que chama de polarização grupal. Esse livro não aprofunda nisso, porque não é isso. Aí eu até sugiro um outro aqui, sem fazer resenha desse livro, que é esse aqui, ó, Era da Radicalização, que ele fala do fenômeno da polarização grupal, tá bom? Então esse explica essa horda que defende o Bolsonaro, até na questão do incêndio lá da Amazônia, das queimadas na Amazônia. Não vou aprofundar isso. Eu tenho minha opinião, tá? E não é a mesma do governo. É a mesma dos cientistas e da maioria da opinião da população, da maioria da imprensa. Até nesse momento estou convergindo com a maioria da imprensa. Mas a questão é como a tomada de decisão é irracional. Então é esse aqui. Uma dica para quem é de Niterói e São Gonçalo, que ele estava sendo vendido naquela livraria do Projeto Mais Leitura, nas livrarias do Projeto Mais Leitura, a preços populares. Então também faço propaganda de livro, não ganho nada com isso, porque eu estou indicando o livro para você não ser enganado pelo WhatsApp, pelo Twitter ou mesmo pela grande imprensa, certo? Então fica aí uma dica de livro, tá? Que está em catálogo, não precisa ficar dificuldade para achar, tem catálogo, está em livrarias, inclusive na livraria popular, a preços populares, tá bom? Eu também, como sempre, também estou indicando livros baratos para vocês, certo? Baratos para vocês, tá bom? De economia. Então eu vou encerrar aqui. Mais uma pessoa curtiu, o Antônio fica registrando, me mandando, porque nem sempre a gente consegue captar aqui, né, pela página, tá bom? Então, eu queria mandar um abraço para Rita Gonçalves Castro e o Gilson Ramos. Pedir para quem estiver nos assistindo curtir e compartilhar, tá bom? Já deu aqui 21 horas, eu tenho que encerrar o programa, né? Encerrar até para entrar a programação, continuar a programação da Web Rádio Censura Livre. Queria desejar a todos uma boa noite, agradecer pela paciência e, por fim, como sempre, pedir para vocês contribuírem com a Web Rádio Censura Livre. Nossa Web Rádio é sem fins lucrativos, tá? E eu não poderia, por menos, não falar da necessidade de você ser um apoiador. Apoie a Web Rádio Censura Livre. Seja um doador regular, com qualquer quantia, 10, 20, 30, 50 reais ou mais. Peça para a sua entidade de classe, para o seu sindicato, para a sua associação de moradores, também contribuir e, quem sabe, participar, inclusive, com um programa aqui na Web Rádio. Tá? Por quê? Para manter esse projeto, um projeto independente, que fale a linguagem do trabalhador e da trabalhadora e que furando o bloqueio da grande imprensa, certo? Então, a Web Rádio Censura Livre é sem fins lucrativos, então doe. Eu vou dar aqui no ar, a gente registra sempre, né, a nossa conta corrente para você depositar sua quantia livremente. Em breve a gente vai estar fazendo aí mecanismos de crowdfunding, de vaquinhas virtuais, mas a nossa conta corrente é o Banco Bradesco, agência 6.666,
tá? 6666, conta corrente 5.602-2. 5.602-2. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. Tá bom? Web Rádio Censura Livre, conta aí com o apoio de vocês para que o nosso microfone, apenas nosso microfone, fique no vermelho. Ele tem geralmente nosso microfone tem uma manoplinha, né, uma espuminha vermelha, tá? E não a nossa emissora. Nossas contas não fiquem no vermelho e a gente consiga continuar transmitindo na internet, pelo nosso site, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas outras mídias, tá bom? Queria agradecer a vocês pela audiência, pela paciência para comigo. Eu fico aqui 1 hora falando. Opa! E aí já vou encerrar aqui, tá bom, gente? Um forte abraço. Até quinta-feira que vem com mais Economia Fácil. Dúvidas, críticas e sugestões, posta aqui uma mensagem aqui embaixo na nossa live. Quem tem um aplicativo da emissora, você também pode, no aplicativo, deixar no mural o recado. E, é claro, pode mandar aqui para o programa um e-mail que é o economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, tá bom? É isso, gente. Obrigado, Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio. Vamos tentar na próxima semana fazer a transmissão de lá do estúdio. E, é claro, amanhã vou estar ao vivo às 8h30 da manhã, por telefone, conversando com o Antônio de Pádua, sobre o destaque do noticiário, certo? E aí vocês também podem mandar para a gente perguntas que a gente tenta responder amanhã mesmo. Mas se não, a gente tem um programa, como eu disse, segunda a sexta, às 8h30 da manhã, rapidinho, a gente bate um papo, falando dos destaques do noticiário, mas quinta-feira que vem, às 8 da noite, às 20 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre, tá bom? Forte abraço, encerrando aqui a live, encerrando as transmissões. Fica com você, Antônio, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau. Continue acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre pelo nosso site, www.seriewebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online ou o nosso exclusivo, tá? Porque essa live vai se encerrar agora. Tchau, tchau e uma boa noite. Obrigado aí, gente. Tchau, tchau, galera. Vou encerrar aqui, tá?